Páscoa. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Mas há algo mais que está vazio. Nossas igrejas estão vazias. Na data mais importante do cristianismo, a Páscoa, ainda estamos impossibilitados de nos reunir na igreja. No entanto, nem por isso queremos deixar de celebrar a Páscoa. A igreja está vazia? Sim, mas o túmulo também está. E essa mensagem não nos deixa vazios. Essa mensagem é o que enche os nossos corações de esperança e fé. A mensagem do túmulo vazio transborda em nossos corações. E, portanto, com alegria, mesmo que separados da comunhão em nossa igreja, o corpo de Cristo em todo o mundo se reúne a uma só voz para dar louvores a Deus, porque Ele ressuscitou Jesus para a nossa salvação. Vamos iniciar o nosso culto invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto. Mas Ele ressuscitou para a nossa salvação. E Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos, crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, por seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda a humildade e confiança em Jesus, confessar diante de Deus os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, sou pecador. Reconheço que sou assim por natureza. Cometo pecados contra Ti e contra o meu próximo, e o faço das mais diversas formas, por pensamentos, palavras e ações. Nada mereço, senão condenação e castigo eternos. Mas Tu fizeste a minha culpa cair sobre o Teu santo e amado Filho, Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse perdoado. Tem, pois, misericórdia de mim e perdoa-me. Amém. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Todo-Poderoso Deus e Pai, que através de teu único Filho Jesus Cristo, venceste a morte e abriste para nós o portão da vida eterna. Faze com que nós, ao celebrarmos com alegria o dia da ressurreição do Senhor, possamos ser ressuscitados da morte e do pecado pelo teu Espírito doador da vida. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Assim termina a leitura.
Santo Evangelho para este domingo de Páscoa é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 18, onde está escrito: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre a ressurreição de Jesus. E o texto se encontra em Lucas 24, de 1 a 12. E o versículo é: Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Se encontra em Lucas 24, 6. Vamos à história? Na sexta-feira, Jesus sofreu muito. Chicotearam, bateram nele muito, colocaram nele uma coroa de espinhos. Sim, uma coroa de espinhos. E também o crucificaram. Colocaram nele pregos nas mãos, nos pés, e ali ele morreu. Então os soldados pegaram o seu corpo e colocaram dentro de um sepulcro e fecharam aquele sepulcro. E ele ficou ali durante todo o sábado. E no domingo, num dia ensolarado, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago,
foram até o sepulcro para levar perfumes que elas haviam feito, para ser colocado no corpo de Jesus. Mas tiveram uma grande surpresa. Quando chegaram lá, o sepulcro não estava mais fechado. A pedra tinha sido arrastada. Então, elas ficaram desesperadas. E elas choraram e perguntaram: o que aconteceu com o corpo do meu mestre? O que aconteceu com o nosso Jesus? E agora roubaram o nosso Jesus. Roubaram o corpo dele. Nesse momento, uma grande luz apareceu. A luz era muito forte. Então, eram 2 homens. E esses homens eram os anjos do Senhor. E eles falaram para ela: mulheres, por que choram? Por que vocês estão tristes? Jesus disse que seria entregue nas mãos de pecadores, que sofreria, que seria crucificado, mas no 3º dia ressuscitaria. Então, as mulheres se alegraram, lembraram do que Jesus havia dito e foram anunciar a todos o que elas haviam visto. E hoje, no domingo de Páscoa, quero dizer a vocês: Jesus não está morto. Ele está no céu e está preparando um lugar para mim, para você e para todos aqueles que confiam na palavra de Deus. E nesse domingo de Páscoa, possamos ter a certeza de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou e vive em nossos corações. Tenham todos uma excelente Páscoa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo a este momento onde nós queremos meditar na Palavra de Deus. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe as nossas mentes, nossos corações, na certeza que nós iremos receber a sua Palavra. Amém. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou mesmo. Nós fazemos essa aclamação todos os anos na Páscoa. Mas o que significa isso? Nós podemos nos perguntar, e daí? Que diferença isso faz? Como essa história de um galileu executado que voltou dos mortos é importante para nós hoje. Amanhã as pessoas continuarão morrendo, o mundo continuará girando e as coisas ruins continuarão acontecendo. Isso é fato, é previsível. Imprevisível é crer em alguém que volta da morte. Uma pessoa ressurgir do nada, como se a vida fosse um filme exagerado de ficção científica. É tão imprevisível pensar que Jesus ressuscitasse. Nem mesmo os seus próprios discípulos imaginavam que isso iria acontecer. Aquelas pessoas que conviveram por cerca de 3 anos, 24 horas por dia, não estavam ansiosos pelo raiar do dia de domingo, para ver o seu mestre do nada ressurgir dos mortos. É interessante que até mesmo os próprios cristãos no primeiro século divergiam quanto à crença de que Jesus ressuscitou. Paulo exorta aos coríntios, por exemplo, como relata a carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, para que eles se lembrem que Cristo foi ressuscitado, que ele foi visto pelos discípulos e depois por mais de 500 pessoas. Mas mesmo assim, os números não batem, ou parecem não bater. Porque pare para pensar, cada vida que é perdida, ou seja, cada pessoa que morre, é como uma contra-testemunha que faz questão de nos lembrar que a morte arrebatou mais um. E para piorar, comprova que aqueles que partiram nunca voltaram. Pelo menos não até hoje. Irmãos, de fato, a ressurreição de Jesus não se pode ser aceita pela lógica. Até porque o próprio Deus precisou quebrar as regras da natureza para ressurgir o seu Filho dos mortos. E seria ousado de minha parte ir por esse caminho. Afinal, se nós olharmos, nem a Bíblia nos desafia a crer na salvação por meios lógicos. O apelo de Paulo é simples e claro no texto que nós lemos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está escrito lá, no capítulo 15 da carta aos Coríntios. No passado, alguns coríntios achavam a ressurreição dispensável. E o mesmo acontece com as pessoas hoje. Por exemplo, outras religiões afirmam que Jesus era um grande profeta, mas negam que ele ressuscitou dos mortos. Os racionalistas consideram a história da ressurreição de Jesus um belo conto de fadas. Até algumas igrejas liberais ensinam que Jesus não ressuscitou fisicamente, mas apenas espiritualmente. Mas a verdade é que a ressurreição de Cristo é algo indispensável para os que creem em Jesus. Paulo deixa muito claro ao dizer: se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Mas, mesmo aceitando e crendo neste fato essencial da fé,
Como eu disse anteriormente, que diferença faz? A ressurreição de Jesus, que diferença faz em nossas vidas? A mesma diferença que fez para Maria Madalena no texto do Evangelho. Não podemos dizer que ela não acreditava na ressurreição, mas ela jamais esperava que isso iria acontecer. Maria Madalena estava dedicada à sua missão de cuidar do corpo de Jesus. Aquela mulher que anteriormente fora chamada de impura, tinha a missão de limpar e perfumar o corpo de Jesus. E ela o fez com esmero, mas para ladrões roubarem o corpo do seu mestre? A imunda que assumiu a tarefa de cuidar do corpo de Jesus chora sobre o sepulcro vazio. A dor da morte a sufocava, pois agora a ausência física do corpo de Jesus, onde antes as esperanças que se apegavam na lógica de ver um cadáver, o cadáver do seu Senhor, agora somem essas esperanças como lágrimas em um rosto exausto de tanto chorar. Mas Maria chora a sua tristeza por não poder cuidar do seu Senhor na morte. A pergunta dos anjos a prepara para o que está por vir. Mulher, por que você está chorando? Eles levaram o meu Senhor embora, disse ela, e eu não sei aonde eles o colocaram. A sua dor a impede de olhar para frente e ver os anjos. Então Jesus fala: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria não responde às perguntas, mas procura o corpo mais uma vez e diz: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde puseste e eu o levarei. E aí Jesus então desfaz tudo com uma única palavra. Ele a chama pelo nome: Maria. Nessa única palavra, todas as suas prioridades terrenas foram desfeitas. Ela encontrou o Senhor vivo. Ela o reconhece imediatamente, chamando-o de mestre. O relacionamento de Jesus com ela mudou. Ele não está morto. Ele é o Senhor ressuscitado, cheio de esperança e amor. Ele diz a ela para não perder tempo, mas dizer: a meus irmãos, estou ascendendo ao meu Pai e ao seu Pai, ao meu Deus e ao seu Deus. E Maria faz o que os outros logo fariam. Ela testemunha que Jesus está ressuscitado. E a diferença que isso faz agora é que agora nós somos irmãos de Cristo, não somente alunos e discípulos. Pela ressurreição de Jesus, Deus agora é Pai, o seu Pai. Ele ama como um pai, Ele cuida como um pai, Ele provê como um pai provê aos seus filhos. E além disso, Ele é Deus. E agora Ele é o seu Deus. E como um Deus, Ele dá aquilo que nós, pequenas criaturas, não possuímos: vida. E a vida eterna com Deus, mediante a salvação em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar vocês neste momento a nós conversarmos com o nosso Pai, o nosso Deus, dedicar a Ele as nossas orações e que Ele, como amado Pai, possa escutar as nossas preces e os nossos pedidos. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, pela morte redentora de Teu Filho, derrotaste o poder do pecado e da morte, e pela sua gloriosa ressurreição, restauraste a santidade e a vida eterna. Estamos agora libertos do poder do diabo e podemos viver em Teu reino e pedir que nos conceda sermos eternamente confortados pela verdadeira fé na ressurreição de Teu amado Filho. Completa a Tua obra em nós, pela ação do Teu Espírito vivificante, a fim de que não vivamos mais para nós mesmos, mas que Tu vivas em nós pelo divino poder. Para que possamos cumprir a Tua vontade, faze-nos perfeitos em toda boa obra,
e opera em nós o que é agradável aos teus olhos. Não permitas que a morte encha o nosso coração de pavor, mas dá-nos a abençoada certeza de que também nós, assim como Cristo, não havemos de permanecer em nossa sepultura, mas ressuscitar no dia derradeiro. E quando, por tua graça, tivermos completado a nossa jornada terrena, que a tua ressurreição seja a certeza de que uma maravilhosa herança está reservada para nós no céu. Deus Todo-Poderoso, Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és o doador de tudo aquilo que somos e temos. Queremos te agradecer pelo aniversário do Nicolas Ribeiro Chung. E ao mesmo tempo em que te agradecemos pela vida do Nicolas, também te pedimos que sua bênção seja permanente sobre ele. Ó Deus da paz, que tornaste a chamar da morte o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, mediante o sangue que ele derramou na cruz, leva a nossa alma e o nosso corpo finalmente para junto de ti, para que possamos viver em tua companhia e louvar-te pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de Páscoa. Jesus ressuscitou. E que a nossa semana seja regada pelo amor do nosso Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Tenham todos um ótimo domingo e fiquem com o nosso amado Deus.